Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de culpa e acusação. Eu acho que esse é um assunto que precisa ser falado e há alguns meses atrás eu passei por um processo acerca disso e eu queria compartilhar com vocês a respeito desse tema, porque eu sei que muitas pessoas sofrem isso, então eu achei muito importante trazer esse tema aqui pra vocês, porque eu sei que isso pesa muito na nossa vida, principalmente na nossa área espiritual, onde a gente se vê cercada de culpa, acusação. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a origem da culpa veio lá de Adão e Eva, onde a gente já conhece a história, que resultou em vergonha e culpa. E nós também sabemos que o papel de Satanás é acusar, ele é acusador. E isso ele faz muito bem. É um papel que ele tem, que ele faz, que ele cumpre e que ele cumpre muito bem. Então, nós sabemos que ele é acusador. Por isso, a gente precisa aprender a discernir. E é isso que eu quero conversar um pouco aqui com vocês nesse vídeo. Realmente abrir os olhos e enxergar que esse é o papel de Satanás. Então, quando a gente se sente culpadas, acusadas de algo, e isso nos impede de fazer coisas, principalmente quando nos impede de fazer algo relacionado ao que Deus pediu pra gente fazer, relacionado a ministério, dentro da igreja, enfim, ou até a tomar decisões importantes, significa que é claramente Satanás te acusando e te culpando para te tirar de um lugar onde Deus quer que você esteja. Dito isso, vamos ler Romanos 8:1, que diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, não há razão, não há circunstância alguma que possa fazer você sentir culpa, porque Jesus morreu por nós naquela cruz e junto com ele a nossa culpa foi levada. Não há condenação sobre nós. Como eu falei pra vocês, há alguns meses atrás eu passei por esse processo todo. Eu me sentia muito culpada desde coisas pequenas até coisas grandes e me travavam em várias áreas da minha vida. Eu me sentia muito acusada, muito culpada. E o YouTube é um exemplo disso. Até eu começar o canal no YouTube, eu me sentia muito culpada de ligar a câmera e começar a gravar vídeo e falar a respeito de Jesus. Eu não sei, eu não entendia o porquê, mas eu me sentia muito culpada de fazer isso. Eu me sentia uma pessoa que não era digna de estar neste lugar, só que era um lugar que o Senhor estava me chamando para estar. Então é esse o papel de Satanás. Ele te acusa, ele te culpa para te deixar sobrecarregada ao ponto de você não enxergar que ele está te tirando de um lugar onde é para você estar, é para você permanecer aí. E ele quer te sobrecarregar para fazer você se estagnar, ficar parada e desistir, parar no meio do caminho, voltar para trás. É exatamente isso que ele quer e é por isso que ele é acusador. A nossa culpa vem quando a gente faz algo que desagrada ao Senhor. Aí a gente carrega essa culpa e, de novo, dando meu exemplo, às vezes eu me sentia culpada por erros do passado que eu já fui perdoada pelo Senhor, e mesmo assim eu não me sentia digna de estar onde o Senhor me chamou para estar, eu não me sentia bem de estar ali, exemplo do YouTube, né, eu não me sentia bem de estar falando de Jesus na internet, meio que eu me sentia meio culpada, até mesmo indigna, como eu citei aqui pra vocês. Então, às vezes, você está no mesmo lugar onde eu estive. Para você sair desse lugar, você precisa entender que você foi perdoada por Jesus. Caso você pediu perdão para o Senhor, você precisa entender que você foi perdoada e levar esse perdão do Senhor. Porque se você pediu perdão, você já foi perdoada pelo Senhor, então você precisa seguir em frente, sabe? Não ficar carregando essa culpa, você precisa deixar essa culpa para trás. Porque se você continuar vivendo carregando essa culpa, essa acusação, você meio que vai estar anulando aquilo que o Senhor fez por você naquela cruz. Caso você errou, você pecou e está se sentindo culpado, e você ainda não pediu perdão para Deus, não se arrependeu de verdade, porque uma coisa é você pedir perdão da boca para fora, outra coisa é você se arrepender genuinamente. Isso são duas coisas completamente diferentes. Então, o Senhor, ele sabe da intenção do nosso coração, ele sabe quando nós pedimos perdão por pedir, e ele sabe quando nós pedimos perdão porque nós nos arrependemos, que nós reconhecemos que a gente errou, que pecamos, que fizemos algo que desagradou o Senhor. Nós reconhecemos que erramos, nos arrependemos e pedimos perdão. Então aí nós somos perdoadas pelo Senhor. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você pecou e você sente culpa por ter pecado, mas você reconheceu isso, se arrependeu e pediu perdão com todo o seu coração, de forma genuína, então sim, você foi perdoada e como diz agora, como nós acabamos de ler, o Senhor purifica o seu coração. Então sobre você não há condenação do Senhor, não há condenação alguma. A partir do momento que você reconhece, se arrepende, pede perdão de forma sincera, o Senhor, Ele arranca de você toda a acusação de Satanás e Ele arranca de você toda a culpa. Então, se você sente culpa, se você se sente acusado por Satanás, entenda que o remédio disso é a redenção e o perdão. Você precisa pedir perdão para o Senhor, você precisa se arrepender de forma, como eu comentei aqui, de forma genuína. Em Gálatas 5:1 diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Viver carregando uma culpa é viver como escravo. Você está sendo escravo de Satanás, justamente porque ele jogou toda essa culpa em você. Ele te acusou. Nós somos chamados para sermos livres. O Senhor morreu naquela cruz. Novamente dizendo que o Senhor morreu naquela cruz por nós. Então, quando nós vivemos sobrecarregados com culpa, nós estamos invalidando o sacrifício do Senhor por nós. Nós somos livres de qualquer acusação, de qualquer culpa, de qualquer condenação. Nós somos chamados para ser livres e livres em Cristo Jesus. E a culpa e a acusação arranca de nós a contemplação. E isso é uma coisa que o Senhor falou muito comigo na minha experiência que eu tive há alguns meses atrás sobre a culpa. Porque eu me sentia tão culpada que eu não conseguia contemplar as coisas do Senhor. Eu me sentia tão culpada de estar onde eu estava, que era o lugar que o Senhor queria que eu estivesse, que eu não conseguia contemplar o lugar. Eu não conseguia contemplar o momento, sabe? A estação que o Senhor me colocou. E eu não conseguia estar onde o Senhor queria que eu estivesse, e eu não conseguia contemplar. O Senhor me deu ferramentas, Ele deu ferramentas na minha mão, Ele deu estratégias, Ele me deu criatividade, Ele me deu tudo, Ele preparou um ambiente para mim, um cenário para mim. Só que quando eu entrei neste lugar, eu me sentia culpada. Então, a culpa tirava toda a minha contemplação. Eu não conseguia contemplar aquilo que o Senhor fez. Eu não conseguia olhar e agradecer ao Senhor pela oportunidade, pelas ferramentas, pelas estratégias, pela criatividade que Ele derramou sobre mim para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Eu não conseguia olhar com outros olhos, a não ser um olhar de culpa e de acusação, e onde eu só queria me esconder. Não no sentido de, como assim, então você deveria aparecer? Não, mas eu estava num lugar que o Senhor me colocou e eu queria me esconder daquele lugar por causa da culpa. E é isso que Satanás quer. Ele quer colocar e sussurrar sobre você culpas e acusações para que você se esconda do lugar que o Senhor quer que você esteja. E Satanás sabe a posição que o Senhor quer que você esteja. E por isso nós precisamos nos manter firme. Não saia do lugar que o Senhor te colocou. Não se sinta culpada, não queira se esconder, não queira fugir. Não perca a estação que você está vivendo por conta da culpa. Isso é algo que o Senhor me ensinou muito. Eu estava perdendo muitas coisas, eu estava sendo até ingrata porque eu não conseguia contemplar as coisas que o Senhor estava me dando, as coisas que estavam acontecendo ao meu redor, porque eu me sentia culpada e eu não conseguia ver. E a culpa traz essa cegueira pra gente. A gente não consegue enxergar as coisas, a gente só consegue enxergar a nossa culpa. Por a gente enxergar somente a nossa culpa, a gente quer só se esconder. O Senhor quer que nós reconhecemos e contemplamos a soberania dEle. Nós precisamos contemplar quem o Senhor é, porque não há condenação sobre nós, não há nenhuma culpa. O Senhor se sacrificou por nós, por amor a nós, porque Ele nos ama. E não há condenação sobre nós, nós somos livres em Cristo Jesus. E porque nós somos livres em Cristo Jesus, nós precisamos contemplar. Eu aprendi nesse processo sobre culpa que eu precisava aprender a contemplar o sacrifício de Jesus. Então, às vezes, você está nesse lugar de culpa porque você ainda não entendeu e não contemplou o sacrifício que Jesus fez por você naquela cruz. Quando você, de fato, contemplar e entender, aprender sobre esse sacrifício,
você não vai mais se colocar num lugar de acusação, de condenação e de culpa, e você não vai permitir que Satanás faça isso com você. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham sido edificados com essa mensagem. Compartilha para algum amigo ou amiga que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal e me segue no meu Instagram. E é isso. Um beijo para vocês e um abraço de Jesus.